Agora que a gente terminou a mixagem dos instrumentos individuais, vamos para a mixagem geral da música. Como saber que uma mixagem está pronta? Quando você atinge seu objetivo. E se não tiver objetivo? Aí a mixagem não acaba nunca. Você fica testando um monte de plugin e cada vez achando que está melhor, melhor, melhor. Na verdade não está melhor, está diferente. E a gente tende a gostar mais porque enjoa ficar ouvindo toda hora a mesma coisa. Então vamos estabelecer um objetivo para esse vídeo. O objetivo da mixagem: deixar todos os instrumentos audíveis e deixar a voz mais nítida do que todos os instrumentos. Faça um teste. Diminua o volume do seu fone de ouvido o máximo que puder, a ponto de mal conseguir ouvir nada. Se a voz ainda estiver aparecendo, é sinal de que a mixagem está certa. Se a guitarra estiver no talo, a voz estiver sumindo, está mal mixado. Por que a voz tem que aparecer? Porque ela é a estrela da música. Quando você está no show, quem é que fica na frente do palco? Né? Antes de começar a mixagem, sabe aquele limiter que você botou lá no começo na faixa da master? Desliga ele. Agora abra uma faixa chamada Group Mix e jogue o sinal de todas as faixas nessa faixa. Tenha certeza de que dá para configurar o Dry e o Wet de cada faixa indo para Group Mix. Ou seja, se você abrir um reverb no Group Mix, você ainda consegue fazer esse reverb atuar em todas as faixas, exceto o violão, por exemplo. Aí você configura o nível de Dry e Wet, seco e molhado, da faixa do violão. Agora uma lista de frequências e o que elas fazem na mixagem da faixa da Master. Entre 9.000 e 15.000, se você amplificar, dá um brilho e realça os detalhes. Se você cortar, ele alisa a aspereza e a agressividade e escurece a mix. O processamento comum é comprimir com um compressor multibanda com pouquíssima compressão e adicionar ou reduzir o ganho para modelagem da tonalidade. Entre 6.000 e 15.000 Hz é a frequência que dá atmosfera e presença. O procedimento comum é aumentar bem de leve com o equalizador. Entre 4.000 e 9.000 Hz dá um brilho, uma presença, uma definição, uma sibilância e distorção de alta frequência. Processamento comum é um compressor multibanda para reduzir a sibilância e distorção de alta frequência, ou amplificar essa região para dar um brilho e vivacidade à mixagem. Entre 5.000 e 7.000 kHz, você pode usar um plugin de-esser e comprimir com uma banda de compressão bem estreita, bem no meio dessa região. Entre 800 e 4.000 Hz é a extremidade, a clareza, aspereza e definição de timbre. Processamento comum é reduzir o ganho para diminuir a aspereza e a agressividade. Entre 200 e 1.500 Hz é o corpo e o impacto. Processamento comum é comprimir e dar um ganho. Entre 150 e 400 Hz é o som quadrado. Processamento comum é reduzir o ganho para tirar um pouco da sujeira. E de 200 Hz para baixo é a parte inferior. Processamento comum é comprimir para limitar o som de baixo explosivo. Agora, abra um equalizador no Group Mix e lembre-se sempre que ele deve ser o último recurso na cadeia de plugins. Remova tudo que você com certeza não vai precisar. As frequências em torno de 100 Hz são inúteis para guitarra de metal, já que é uma região explosiva, então se você cortar ela, aumenta a clareza. Depois tem o silvo, ou
as frequências de frizz, que geralmente estão entre 5.050, 8.900, 9.650 Hz. Se você diminuir alguns dBs dessas frequências, ele tira um pouco do silvo. Alguns preferem até mesmo cortar tudo abaixo de 7.000 kHz ou mais para obter um som mais focado nos médios. Tente usar um low pass começando pelas frequências mais agudas, 12.000 Hz, e um high pass acima de 80 Hz. Adicione um equalizador, reduzindo um pouco entre 250 e 650 para um corte mais profundo dos médios, e um pequeno corte em 8.000 Hz para mais nitidez e para se livrar do som quadrado. Um bom som de guitarra não precisa de ganho de frequências, mas às vezes adicionar alguns dBs entre 200 e 3.230 Hz ajuda a ter um som mais agressivo. Se tiver dois sons compartilhando frequências semelhantes, os instrumentos soam diferentes quando não estão isolados ou simplesmente desaparecem. Esse problema emerge mais claramente ao ouvir a mixagem em mono. O nome desse problema é mascaramento de frequência. Uma frequência mascarando a outra, fazendo ela sumir. Tem 3 maneiras de lidar com o problema de mascaramento de frequência. Deixe os dois sons em panoramas diferentes, ou faça uma lista de prioridade de faixas e comece a escavar alguns dBs de frequências problemáticas de faixas menos importantes, até conseguir ouvir com mais clareza as faixas principais, como as vozes. Ou você muda o arranjo da canção, tirando uma das faixas conflituosas da parte onde a mix fica lotada demais, para se ouvir com mais clareza. Agora, abra um reverb. Com o controle wet e dry de cada faixa, defina a quantidade de efeito a ser enviada. Um pouco mais nas vozes e nos tons, um pouco menos na caixa da bateria e menos ainda ou nada nas guitarras. Use configurações baixas desse reverb. Usando um equalizador, ou o próprio equalizador do reverb, se tiver, adicione um high pass em torno de 2.000 Hz para evitar a sibilância das vozes, e um low pass dos 100 Hz para baixo. Agora, abra um compressor, deixe o threshold e o ataque no menor valor possível e o ratio no maior valor possível. Aumente o ataque devagar até ouvir o som começar a estalar. Quando o estalo estiver adequadamente acentuado, o ataque de transiente de uma bateria está sobrevivendo, aparecendo, não? Aí depois você retorna o threshold e o ratio para valores mais realistas, tipo 5:1. Aí você aumenta o threshold até o nível em que você se sinta que a bateria começa a voltar à vida. E você pode manter o make-up gain automático. Mas se você não estiver satisfeito, configura manualmente para equiparar com o volume de faixa comprimida com a versão não comprimida. Você faz isso usando o botão Bypass para comparar. Também é importante configurar o Release, porque se a compressão não desligar antes da próxima baquetada da bateria, você vai ter desperdiçado seu tempo configurando o ataque. A regra geral é deixar o release não muito longo, mas você pode obter alguns efeitos estranhos se diminuir demais. Um bom parâmetro é em torno de 200 milissegundos, mas é bom verificar se o Gain Reduction, medidor de ganho de redução de ganho do compressor, retorna para o zero ou quase antes dos sons das baquetas seguintes. Depois da compressão, pode precisar equalizar, acrescentando de volta alguns graves, já que a compressão geralmente afeta as frequências mais graves.
Agora a masterização. Certifique-se de que o volume da mixagem não ultrapasse menos 10 dB. Na faixa da master, onde sai o som de toda a música de todas as faixas ao mesmo tempo, bota um compressor. Configure o threshold um pouco mais acima, tipo menos 8 dB, para que o compressor só diminua os grandes picos. No ratio, bota 2:1 e 8:1, entre esses dois. O ataque e o release em uma velocidade que permita ao compressor entrar em ação somente quando necessário e não o tempo todo. Depois você abre um equalizador e corta bem de leve os médios, menos 1 dB em torno de 300 Hz. E aumente sutilmente os graves e agudos, tipo mais 1 dB lá nos 50 Hz e 5000 Hz. Aí você passa um high pass filtrando tudo abaixo de 300 Hz. Depois você abre um harmonic exciter e excite um pouco mais as frequências mais agudas e menos as frequências mais graves. Ou você não mexe nos graves. Depois você abre um limiter, deixa o ceiling do limiter entre menos 0,1 e menos 1 dB. E reduz o threshold até perceber uma redução de volume. Pronto, mixagem em 30 minutos.